Fala pessoal, esse aqui é mais um vídeo da série Desafio Day Trade, tá? E o que é a série Desafio Day Trade? É mostrar operações reais na minha conta que eu gravo provando que é possível fazer 5 de 1, ou seja, 5 dígitos em um mês. Mais de 10 mil reais em um mês, fazendo com que você consiga atingir um patamar aí confortável de todo mês atingir esse valor e conseguir ter uma vida bacana, ter um valor financeiro tranquilo entrando na conta, tá? Mas nesse vídeo a gente vai trazer algo um pouco diferente para vocês, tá? Desafio Day Trade quando imprevistos acontecem, exatamente isso. Lembrando que a gente está na terceira semana do Desafio Day Trade, ou seja, tem a semana, ou o final dessa semana, né? Hoje é quinta-feira, mais a semana que vem, tá? Mais uma semana para atingir o resultado e a gente agora vai trazer esse conteúdo para vocês, mas antes, solta a vinheta. Desde o começo da série Desafio Day Trade, o objetivo é mostrar como construir um resultado positivo, como construir um ganho mensal frequente, como construir um salário mensal que você possa ganhar de uma forma tranquila, com objetivos bem definidos, com metas bem definidas, seguindo um método, o método trade, aquele método que eu já falei várias vezes aqui e que eu já mergulhei com alunos lá no meu curso, o método trade, para mostrar que é possível você viver de trade e viver só de mercado financeiro, tá? Mas antes eu vou deixar um recado rápido aqui que eu sempre esqueço, o pessoal sempre me cobra deixar, dê seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. O seu like é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais gente, para mostrar na minha conta real como é possível fazer, tá? E para que esse conteúdo gratuitamente chegue e o pessoal aprenda. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu quero falar de imprevistos, tá? Lembrando, nós estamos na terceira semana do Desafio Day Trade. Já falei aqui, tô repetindo para frisar bem. E qual é o impacto disso? Terceira semana do Desafio Day Trade significa que tem mais o final dessa semana, que tá para acabar, e mais uma semana, e eu só consegui operar uma semana. Por quê? Porque eu tive imprevistos, tá? E é muito importante seguir o método porque ele salva você de problemas que estão acontecendo. Lembrando que a gente está no primeiro estágio do Desafio Day Trade, ou seja, o objetivo desse primeiro estágio é fazer R$1.000 dentro de um mês. Então, o que eu fiz? Eu abri uma conta específica para o Desafio Day Trade, óbvio que eu estou operando uma outra conta, porque o meu dinheiro vem só do mercado e eu preciso ganhar dinheiro, então eu estou fazendo um malabarismo aqui para operar nessas duas contas, mas eu tenho uma conta do Desafio Day Trade, eu transferi R$1.000 para essa conta e o objetivo é fazer com que esses 1.000 virem mais 1.000. Tá? E isso tudo seguindo uma metodologia de operação, seguindo setup, seguindo um plano de trade, seguindo um plano de meta, tanto diário quanto semanal e mensal, para no final desse primeiro mês atingir R$1.000 e se tornar um trader semente, tá? Sair da fase do trader semente e se tornar um trader small cap, tá? Enquanto você está ali nos 3 dígitos, você ainda é um trader semente. 4 dígitos você já é um trader small cap e o nosso objetivo são 5 dígitos, tudo isso dentro de um mês para ser um trader blue chip, tá? Então esse é o caminho que a gente está seguindo aqui, essa é a trilha que a gente está colocando aí para todo mundo, tá? E o que é o percalço que eu tive? Todo mundo sabe, quem me acompanha lá no Instagram, se não me acompanha, começa a me acompanhar, é Adriano Silva T. O meu filho ficou dodói. Exatamente isso, ele ficou doente semana passada. E como o objetivo, pelo menos o meu objetivo como trader é poder ter tempo para conseguir dedicar esse tempo para minha família, conseguir operar, fazer as minhas operações e ter um dia livre, quando isso acontecer de manhã, né? Alguns dias acontece, outros não, eu também, quando meu filho está doente, eu cuido dele. Então eu tiro parte do meu dia, se não todo ele, para ficar com ele. E como meu filho ficou em casa, ele tem 2 anos e ficou em casa, fui eu que fiquei com ele, não foi minha esposa. Então, como eu fiquei com ele, eu não tive tempo para operar. Eu fiquei só acompanhando as operações que eu faço no mercado, no perfil de swing trade, como os meus ganhos. Mas como aqui eu estou mostrando para vocês a minha conta Desafio Day Trade, minha conta ficou parada, ou seja, semana passada eu não operei. Então eu estou só com aquele resultado de R$495 positivos na operação de um mês, com o objetivo bem setado para a gente conseguir chegar a R$1.000 no final desse mês. E eu tenho mais uma semana e mais 1, 2 dias além dessa semana para operar e atingir esse objetivo. E muita gente nesse momento ficaria apavorada, tá? Eu vejo muitos traders quando chega nesse estágio, chega do meio para o final do mês, lógico, a gente está no dia 10, mas lembrando que não começou no dia 1º do Desafio Day Trade, a gente quer fechar 4 semanas, quer fechar um mês desde quando começou. Então, frisando isso, muita gente quando está ali perto do final, na segunda quinzena do mês, já fica um pouco apavorada, já começa a fazer operações um pouco mais ousadas para recuperar o que não ganhou ainda, ou pior, para recuperar o que perdeu. Então isso faz com que a gente entre naquele ciclo vicioso e comece a perder dinheiro.
E olha os imprevistos que me aconteceram. Primeira semana foi tranquila, eu abri aqui com vocês o Desafio Day Trade, eu fiz o vídeo explicando as regras, deixei aqui no canal, então depois é só vocês procurarem. Além disso também, eu mostrei as regras e gravei as minhas operações e coloquei aqui para vocês as minhas operações. Na segunda semana meu filho ficou doente, eu fiquei fora do mercado, eu não pude operar durante uma semana. Logo na sequência vem o feriado do Dia das Crianças. Segunda-feira eu não operei, apesar do mercado estar aberto, e terça-feira foi feriado a B3, o mercado estava fechado, eu também não operei. Ou seja, eu perdi praticamente um terço, um pouco mais de um terço do mês sem poder operar. E se eu não tivesse seguindo o método, se eu não tivesse seguindo a regra, a chance seria que eu podia estar muito pior do que eu estou nesse momento. Por quê? Eu coloquei R$1.000 na conta, eu estou com R$495 na conta, ou seja, eu fiz quase 50%, fiz 49,5% de lucro em cima do que eu coloquei. E óbvio, é importante abrir esse parênteses e frisar para vocês aqui, tá? Eu vou conseguir fazer isso sempre? Eu vou conseguir dobrar o capital sempre? Claro que não. O objetivo não é esse, não é dobrar o capital. O objetivo é mostrar o método e seguir o método e mostrar que o método é virtuoso e o método dá lucro, tá? Por quê? Uma coisa é operar numa conta que eu tenho o objetivo ali de fazer R$1.000 e eu sei que o limite de perda que eu coloquei são os R$1.000 no total. Óbvio, eu tenho as metas diárias e isso que me conduz, lembrando que nas metas diárias eu vou pro dia arriscando perder R$100 e o objetivo de ganhar 150. Ou seja, se eu fizer R$100 eu paro, se eu fizer R$150 eu paro e eu tenho no máximo 3 operações que eu posso fazer dentro do dia para não ficar girando, para não ficar pagando taxa, para não ficar pagando corretagem. Lembrando que também tem corretoras que não cobram corretagem, isso facilita também, isso torna o nosso negócio muito mais rentável, porque a gente trabalha também na governança, no lucro bruto do todo, desculpa, no lucro líquido do todo, tá? De como funcionam as operações. Então não tenho mais esse custo das corretagens, o que me ajuda bastante. Mas como eu sigo o método, eu tive um bom ganho na primeira semana, não operei na segunda semana e na terceira semana eu tive ali alguns percalços por conta do feriado que se estendeu. E na quarta-feira, para facilitar a minha vida, eu tive que levar meu filho ao médico com retorno da doença que ele teve na semana passada, e isso fez com que eu ficasse a semana passada inteira sem operar e até quarta-feira sem operar, ou seja, eu estou retornando a operar hoje, tá? Exatamente hoje, quinta-feira. Então eu tenho ali mais 7 dias para operar hoje, mais amanhã que é sexta, mais a semana que vem, se nada fora do normal acontecer com esses parâmetros que eu coloquei objetivando ganhar R$1.000. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês e por que isso tudo é importante? Porque no dia a dia a gente não consegue prever questões fora do comum, fora do normal, fora da rotina, como essa, um filho ficar doente, um membro da família precisar da sua ajuda, do seu auxílio, um equipamento da sua casa quebrar, você pode ter um problema com o teu carro, pode ter um problema com a sua geladeira queimou, você precisa chamar um técnico que vai acompanhar ele. E se você, assim como eu, é casado, muito provavelmente a sua esposa trabalha e você que vai ter que ficar lá em casa esperando o técnico chegar e resolver o problema. Isso é um imprevisto que pode acontecer, tá? E como a gente está vendendo aqui a realidade da vida, ou seja, o que é o dia a dia mesmo, o que é uma vida de trader de verdade, não estou vendendo para vocês aqui algo irreal, que eu sou um mega trader super famoso e vou ostentar carro, vou ostentar um monte de coisa, não, estou aqui vendendo para vocês a vida real. Eu vivo de trade, vivo de mercado financeiro, eu faço day trade como profissão e esses recursos que entram são os recursos que entram para eu pagar as minhas contas, então esse é o objetivo. Então, como a gente está aqui trazendo a realidade, essa realidade, ela é o que é. Ela é a mais pura verdade e ela traz esses imprevistos. E se você segue o método, ele te traz essa defesa dos imprevistos. Óbvio, tive uma grande semana, na primeira semana do Desafio Day Trade, consegui um resultado fantástico. Poderia sim estar negativo dentro dos parâmetros que eu coloquei, mas eu estaria protegido ali com o limite que eu poderia perder. Ou seja, se eu coloco dentro de uma semana um risco de R$100 por dia vezes R$5, eu tenho um limite de R$500 para perder. E óbvio que se eu coloco ali R$150 de ganho numa semana, eu também tenho um limite de R$750 para ganhar. Então esses são os meus parâmetros, tá? Para que eu consiga operar dentro de um método e não fuja disso. E por que eu trouxe isso para vocês? E por que eu estou forçando esse comentário para vocês? E por que eu estou reforçando todas essas regras para vocês incessantemente? E por que a gente está trazendo esse vídeo aqui sobre imprevisto, tá? Porque se você não tem um método, eu vejo muita gente falando disso sobre mercado, eu sim fiz diversos cursos de trade no mercado financeiro, diversos cursos de day trade com diversos professores que eu considero muito bons, outros não tanto, mas nenhum deles me deu um método. Todos falavam de manejo de risco.
tá? Mas ok, eu entendi que existe um manejo de risco e que eu tenho que controlar ali o momento que eu tomo loss, as perdas que eu tenho. Mas como controlar? Qual método seguir? Quando eu sei que eu estou indo bem, quando eu sei que eu estou indo mal, como eu sei que eu estou evoluindo? Então, para isso, eu estabeleci esse método, eu estabeleci o método trade e eu estou trazendo aqui esse método do Desafio Day Trade para que vocês possam pegar esse meu dia a dia, tá? E dentre isso, estabelece sim algo anormal, algo fora do comum, como eu disse, um imprevisto. E sempre reforçando, um membro doente na família, um problema de algum equipamento que da sua casa venha a dar problema, ou sei lá, uma falta de energia elétrica que teve na sua casa e queimou o seu computador, isso pode acontecer, tá? Eu tive um amigo trader que passou por isso. Ele estava operando, o computador dele queimou. Ele ficou 2 dias fora do mercado sem operar, apavorado, sem saber o que fazer, louco, tentando comprar um outro equipamento, brigando com a assistência técnica, sem conseguir resolver o problema dele, só se estressando. E isso não conduziu ele a um bom mês. Fez com que quando o computador dele voltasse, a necessidade dele de recuperar o que ele tinha perdido com relação a tempo, ele tivesse operações mais agressivas e infelizmente quando você tem operações mais agressivas e não está com cabeça para isso, você é fadado ao insucesso, você é conduzido ao loss, você é conduzido a perder dinheiro no mercado financeiro e isso é ruim. Então por isso que a tranquilidade de saber que o método é real e eu trazer aqui como prova as minhas operações executadas no mercado financeiro com o meu próprio dinheiro na conta real para vocês, traz essa tranquilidade da verdade, do mercado acontecer em cima do que é real, em cima do que é um fato. E sim, o reforço disso dentro de um cotidiano real, de uma pessoa real, numa vida real, traz esse conforto de entender o que pode acontecer. E uma das minhas aspirações para trazer conteúdo, uma das minhas aspirações para trazer o Desafio Day Trade foi num bate-papo com um amigo que infelizmente não se sentiu muito bem tendo como professor uma dessas pessoas que vendem a imagem, tá? E não estou recriminando aqui, não estou falando que é certo ou errado, mas tinha uma imagem boa, tinha ali aquela imagem com um super carro, uma super casa, enfim, tudo que a pessoa queria ter, e o método, tinha sim o fundamento da análise técnica clássica, da análise gráfica, mas o método não tinha sido estabelecido. Que caminho seguir, que rota seguir? E aqui no Desafio Day Trade o objetivo é isso. Que rota seguir? Eu vou trazer aqui um paralelo muito bacana. Eu acabo que eu dirijo muito, tá? Eu tenho que fazer viagens, minha esposa mora no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo capital e eu vou com uma certa frequência, isso fora da pandemia, né? Eu vou com uma certa frequência para lá e eu notei que em alguns locais a gente não tem na estrada e na cidade, tanto aqui quanto lá, a demarcação no chão. Isso faz uma diferença absurda, tá? E por que eu estou trazendo esse paralelo? Imagina que você está andando de carro e você não tem aquelas listras brancas que demarcam aonde você deve andar para que você chegue no seu objetivo, que você atravesse aquela avenida, aquela rua, aquela rodovia. Você fica perdido. E você pode achar que não, e pode achar desnecessário, mas se você olhar o fluxo de carro, você começa a ver carro invadindo a faixa do outro, um carro andando metade numa faixa, metade na outra, numa faixa imaginária que não existe, e vira uma confusão danada, o trânsito acaba ficando mais caótico. Então, uma simples tinta no chão, demarcando um tamanho de um carro numa rota que deve ser seguida, faz com que os motoristas sigam aquela rota e aquele respeito dado, aquele caminho, faz com que conduza o motorista seguramente ao seu ponto. Óbvio, acidentes podem acontecer no meio do caminho, porque porque imprevistos acontecem, mas aquilo demarca o caminho que você deve seguir. E aqui no Desafio Day Trade o objetivo é esse, é demarcar o caminho que você deve seguir, é demarcar a rota, é demarcar os passos que você deve tomar, é colocar aquela tinta no chão com aquelas faixas bem definidas para que você saiba que seguir aquele caminho vai te trazer ao ciclo virtuoso, ao lucro, a você conseguir estabelecer um resultado todo mês, tá? Por quê? Um outro ponto importante, sem a gente ter ganhos mensais, sem a gente ter ganhos consistentes, a gente não vai conseguir pagar as contas, porque no final do mês não adianta. Por mais que você tenha uma visão com um pool de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, ou seja, você vai ver ganhos, vai fechar esse período e vai ver o quanto você ganhou, as suas contas chegam e são contas mensais. Elas vão vencer todo mês. Você vai ter a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, que agora é uma conta de internet, né? Telefone quase ninguém tem, é mais o telefone celular. Então você vai ter contas chegando todo mês. O aluguel, para quem mora de aluguel, você vai ter contas chegando todo mês e você tem que pagar essas contas todo mês. E fechar um mês negativo no day trade, sim, ele é prejudicial.
E muita gente vem com aquela falácia de não, você não precisa ter ganhos mensais, então fecha um período, você não precisa ter ganho todo mês. Se você em 2 meses tiver lucro de 20 mil, no primeiro mês você tem um prejuízo, mas no segundo mês você ganha 30 e cobre esse prejuízo de 10 e no final dá 20 mil, você consegue pagar suas contas, mas elas já atrasaram, já foi prejudicada a sua visão com relação àquele fechamento. Você tem o seu emocional abalado e quiçá você não consiga realmente recuperar o que você perdeu no primeiro mês, no segundo mês e conseguir pagar as suas contas. E sim, no final as contas chegam, a gente precisa pagar elas todo mês. Então por isso que estabelecer regras, estabelecer limites e parâmetros é muito importante e por isso que eu estou mostrando aqui no Desafio Day Trade isso na minha conta real, isso dia a dia. E eu trago para vocês e reforço para vocês esse ponto, tá? De imprevistos acontecem. Eu tive imprevisto, sim. Eu tô com metade da meta do mês, tá? Para alcançar. E sim, no Desafio Day Trade, o primeiro passo do Desafio Day Trade é sair do trade semente e passar para o trade small cap. Ou seja, é sair dos 3 dígitos e alcançar os 4 dígitos. E se você está negativo, não se apavore. Estabeleça um método, que muito provavelmente é porque você não estabeleceu um método. Então notem, tá? Eu coloquei aqui no Desafio Day Trade esses parâmetros. E notem que se eu só perder, se todo dia eu perder o limite que eu coloquei, eu terei perdido no mês, só perdendo se eu insistir na operação R$2.000. Ou seja, eu zerei a conta em 1.000, eu zerei a conta na primeira quinzena. Eu não devo mais operar, aquele mês. E eu só separei 1.000. Então olha só, um outro ponto importante. O Day Trade tem que ser visto como um negócio. E um negócio tem que ser administrado com a visão de negócio. E se você quer um ganho todo mês olhando um day trade como negócio, você vai ser um day trader consistente porque você está vendo e analisando um negócio. E eu vou trazer aqui para vocês uma outra visão além desse ponto que eu coloquei aqui para vocês de imprevistos acontecem. Imagina você que você é dono de uma padaria, é dono de um posto de gasolina, é dono de uma mecânica de carro, é dono de um negócio, é dono de uma banca de jornal que for. Ali você tem o seu estoque. Então vamos trazer aqui o exemplo mais simplista possível, que é de uma loja de multicoisas, ou seja, uma loja que vende esses produtos para casa, vende colher, vende garfo, essas lojas que antigamente era loja de R$1, virou loja de R$1,99 e agora é uma loja de multicoisas que vende coisas para o cotidiano, para o dia a dia, utilitários domésticos ali, né? Coisas que você usa, que são úteis. Então imagina que você tem essa loja, você tem que administrar a sua loja, você tem um capital inicial, você tem um valor que você tem que colocar para você levantar a sua loja, para você abrir a sua loja, você também tem um valor que você tem, que é o seu capital de giro, para você manter a loja funcionando, até que aquela sua loja te traga retorno financeiro. E o costume, o padrão, o normal é que um retorno venha em até mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos. Então você vai colocar dinheiro para abrir aquela loja, você vai colocar mais dinheiro para manter aquela loja e você só vai reaver esse dinheiro dali 1 ano e meio, tá? Se tudo der certo. Se não der certo, você vai trabalhar no vermelho ou trabalhar pagando para trabalhar até que aquilo retorne para o seu bolso. Isso é empreender, tá? Isso é um negócio. Agora pense que você consegue construir isso em menos tempo. Pensa que você consegue construir isso em 6 meses, que você consegue construir isso, quiçá, em 3 meses. Imagina isso. Então, o Day Trade, ele te dá essa possibilidade. Isso que encanta, você entrar no mercado e você conseguir extrair os seus ganhos, tá? Muita gente é atraída por isso. E se você não estabelecer método, as chances são que você comece a perder dinheiro no mercado. Então, se você estabelece esse método, você consegue construir esse caminho. Se você estabelece os parâmetros, você começa ali com seus ganhos para atingir no primeiro mês, e é pouco, eu sei, é menos que um salário mínimo. O salário mínimo é 1.100, mas no primeiro mês atingir seus R$1.000 e você ir depois aumentando a mão. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês no Desafio Day Trade. E imprevistos podem acontecer e vão acontecer no meio do caminho, coisas que vocês não mapearam. E óbvio, tá? Eu já vi gente comentando que para mim é fácil, que eu já sou experiente, que eu já tenho conhecimento, que eu já sei o que fazer, que as minhas operações são mais consistentes, porque eu sigo o método, porque eu sigo a risco que eu estou falando. Sim, porque eu opero em 2 contas, eu opero numa conta com mais dinheiro e nessa conta com menos dinheiro. A conta do Desafio Day Trade é para mostrar para vocês que é possível, é para mostrar para vocês a construção, é para forçar você do outro lado da tela, que quer ser Day Trader, ou você que já é Day Trader, mas não atingiu uma consistência, a criar um plano, um método. E eu coloquei aqui, eu dividi aqui os métodos, os parâmetros que eu enxergo no mercado.
E eu coloquei aqui para vocês e foi legal ter acontecido, foi extremamente importante ter acontecido esse fato. E sim, lógico, eu não gostaria de ver meu filho doente, preferia que acontecesse um outro problema para que eu fosse impedido de operar. A minha máquina tivesse queimado, por exemplo, seria muito mais legal, que daí eu poderia trazer esse exemplo que eu conserto a minha máquina e opero. E agora eu tenho mais esse período, eu tenho até o final desse mês para atingir o resultado. E eu tenho mais uma semana para atingir esse resultado no final do mês do Desafio Day Trade, que não começou no dia 1º, ele começou um pouco depois, e ele vai fechar, óbvio, um pouco depois, vai fechar lá para o dia 20, 25, se eu não me engano. Então tenho mais uma semana para fechar o Desafio Day Trade e atingir o resultado que eu coloquei. Pode ser que eu não consiga atingir esse resultado, porque eu não consigo prever. Em um mês, se eu operar todos os dias, as chances são, seguindo o método, que eu atinja esse valor de R$1.000. Agora, em um mês que durante praticamente metade do mês eu fui impedido de operar, eu tenho ali alguns percalços, eu posso não conseguir, isso não quer dizer que eu não vou conseguir. Mas, se eu operar dentro dos limites, eu chego o mais próximo possível e as chances são que eu consiga atingir os R$1.000 estabelecido, colocando R$1.000 na conta. É isso que a gente está buscando, tá? Eu nunca vi nada parecido no mercado, eu nunca vi nada disso feito e colocado na conta real num curso, eu nunca vi nada do que eu estou apresentando aqui para vocês, como funciona. Eu poderia aqui vocês vão achar, se vocês navegarem no canal, uma diversidade imensa de setups. Tem uma porrada de setup no mercado. Saber quais são os mais vantajosos e os menos é difícil, porque depende do mercado e de como você aplica. Mas eu ensino aqui diversos setups que você pode seguir. Mas não existe o setup mágico, o setup dourado que vai te levar a 100% de lucro. Até porque tem a execução do setup. Por mais simples que ele pareça em sua configuração, a execução envolve o emocional. E a parte psicológica é o que prejudica os traders. Principalmente, como eu estou reforçando aqui diversas vezes, quando acontece algo fora do comum, quando acontece um imprevisto, e no meu caso foi ter ficado uma semana aí, praticamente meia, sem poder trabalhar no meio de um mês, tendo ainda um feriado que era previsível, eu sabia que ia acontecer esse feriado no meio do processo do Desafio Day Trade, mas seria ali 2 dias praticamente, um dia se eu fosse trabalhar na segunda, o que não prejudicaria muito o andamento do desafio, mas que prejudicou porque foi além disso. Então estamos prestes aí a entrar na última semana do Desafio Day Trade. Eu estou com praticamente metade da meta do Desafio Day Trade, o primeiro passo, o primeiro estágio cumprida. Eu vou caminhar para conseguir entregar isso e sempre operando dentro dos parâmetros. Eu não vou fazer nada além dos parâmetros para conseguir atingir esse resultado, e dividindo aqui com vocês, mostrando as minhas operações na conta real. E pode parecer muito redundante, muito repetitivo, e eu forçar demais aqui, mas este vídeo é extremamente importante para você que ainda você é day trade, ainda não atingiu a consistência, ainda não atingiu resultado positivo frequente, você não conseguiu empilhar mês a mês de lucro. Então, se você não conseguir empilhar mês a mês de lucro consistente, então esse vídeo é muito importante para você, porque pode e vai acontecer imprevistos no caminho do day trader, no caminho de todo mundo, acontece, tá? E muito além disso, e mais importante que isso, se você tem um método e se você constrói esse método, você consegue chegar no final. Você consegue chegar no resultado virtuoso, você consegue chegar no lucro. E eu vou pôr um passo a mais aqui, um ponto a mais nessa nossa visão. Se a gente conseguir atingir o objetivo do Desafio Day Trade, conseguir atingir os R$1.000 dentro de um mês com uma conta que só tem R$1.000, atingindo os parâmetros, seguindo os parâmetros que eu coloquei aqui, que é operar para perder 100 e ganhar 150 e fazer no máximo 3 operações por dia, isso pensando dentro do dia, se a gente chegar nesse resultado, a gente vai aumentar a mão. Isso é um outro problema que eu vejo muito. Aumentar a mão. Eu vejo muita gente reclamar disso, e muito trader que já tem uma certa experiência, até consistente, é bom, tem um resultado perene, e não consegue aumentar a mão. Ele opera ali com 1, 2, 3, 4, 5 minis e não consegue aumentar a mão, não consegue ir para o sexto, para o sétimo, para o oitavo mini pensando no contrato futuro. Ou se ele já opera ali com um volume de ações interessantes, ele não consegue ir além. Então muitas vezes o day trader ele trava nesse ponto, ele não consegue aumentar a mão. E o objetivo também é mostrar para vocês, atingir o resultado, atingir o parâmetro, vai para o próximo passo. Aumenta a mão. Se você não aumentar a mão, você não vai conseguir atingir o resultado. E entende que quando você aumentar a mão, você deve calcular qual o tamanho do seu loss, o quanto você está quanto está passível, quanto você está conseguindo aceitar naquele período de loss dentro de um dia, para você literalmente aumentar a mão, e em conjunto disso você vai aumentar o volume de lucro e o volume de perda dentro do dia. Vou trazer aqui um exemplo prático. Se eu estou operando para ganhar
R$150 e perder R$100, eu estou operando com uma mão de em torno de 1 a 3 minis no contrato futuro do índice e de 1 mini no dólar, porque se eu operar com mais que isso, eu supero no espaço para o meu loss, pensando no gráfico, a mão que eu consigo operar. Então o que eu tenho que fazer? Tá? E sempre lembrando, é importante colocar esse parênteses aqui, o contrato do mini dólar ele é mais caro que um contrato de mini índice, por isso tem essa diferença de 3 mini contratos do índice e um mini contrato do dólar em média, tá? Pode ter operações ali que eu tenho um loss mais curto, eu consigo subir para 2 contratos do dólar e pode acontecer o mesmo com o índice, eu consigo subir ali para 4, 5 contratos do mini índice. Mas colocando aqui, fechando esse parênteses e dando sequência, você deve planejar um aumento de mão. E no Desafio Day Trade a gente prevê, e no Método Trade, quem fez o curso, também prevê o aumento de mão, tá? O quando você vai e o quanto você tem que aumentar de mão e o cálculo que você tem que fazer para você estabelecer o loss. Se eu estou com um loss de R$100, uma mão de 1 a 3 minis no índice futuro e 1 mini no dólar futuro, eu tenho que aumentar para ali uns 150 de loss, uns 200 de loss para um gain de 200, de 250. Então eu tenho que aumentar o espaço do meu gain, tenho que aumentar o espaço do meu loss para aumentar a minha mão, ciente que o payoff, ou seja, o risco-retorno, ou seja, o quanto eu busco tem que ser maior do que o quanto eu estou disposto a perder, para nesse payoff positivo, se eu tiver 2 dias vencedores e 3 dias perdedores, que pode acontecer, eu fechar a semana num resultado positivo e isso se replicar para o mês. Esse é o segredo do Desafio Day Trade, esse é o segredo do Método Trade, é dessa forma que você vai construir o seu lucro, tá? Então, chegamos nesse momento do vídeo, tá? Que é muito importante, só reforçar, tá? Se você ainda não deu o seu like, para tudo agora e dá o like, porque é importante. Esse conteúdo vai chegar para mais gente vai aprender um método totalmente de graça que eu estou trazendo aqui para vocês nesses vídeos. Óbvio, para ir além, tem os alunos que eu sempre mergulho um pouco mais na parte de mentoria, mas aqui é totalmente de graça. O objetivo é trazer para vocês essa visão sem custo nenhum e para que esse conteúdo chegue a mais gente, tá? Então, o objetivo é dê o seu like para que isso, a pessoa enxergue como fazer, enxergue o método, enxergue o caminho que tem que tomar e deixe aqui seus comentários, porque é importante. Eu vou lendo seus comentários, respondendo e entendendo, tá? Quais são as suas dificuldades que eu tenho que trazer aqui de resposta, que eu tenho que trazer inclusive vídeo de gravado, do que eu tenho que explicar nas operações que eu estou gravando no dia a dia. Isso é importante, não só dos alunos que estão me acompanhando, mas sim também de vocês aí que estão vivendo essa situação, esse cenário de mercado, entendendo. Eu quero saber, você toma loss, você tem gain, qual o seu medo, qual o seu problema, o que você está vivendo no mercado financeiro, o que você está vivendo no Day Trade, se você está entendendo a rota do Desafio Day Trade, o caminho que a gente está percorrendo. E não se esqueça de se inscrever lá no Instagram, porque daí eu consigo interagir melhor com vocês com relação ao que está acontecendo no dia a dia, a todo momento, a operação que eu fiz, o quando eu entrei, o quando eu saí, porque eu entrei, porque eu saí. Lá é um pouco mais dinâmico, aqui é um pouco mais técnico, a gente mergulha aqui um pouco mais na operação, na parte bruta, tá? Então, chegamos no final, peço seu like de novo, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho. Até o próximo vídeo, até o próximo Desafio Day Trade.